Queridos, graça e paz, mais um domingo que nos deu o Senhor. Muitos queriam estar unidos e reunidos na casa do Senhor, mas em obediência às leis, nós estamos fazendo esses estudos aleatoriamente em nossas casas. E queremos agradecer-lhe, porque o Senhor tem nos dado grandes coisas. O Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos mantido com saúde, embora limitados no ir e no vir, mas tudo é para honra e glória do nome do Senhor. E queremos nesta noite, neste domingo, estarmos entrando na lição número 2, que é o Espírito Santo na vida da igreja primitiva. E nós temos aqui, queridos, algo que é tremendo, que o nosso versículo-chave ele diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O versículo-chave por si só ele já fala grandes coisas. Existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E mediante a nossa obediência, mediante a nossa disposição de esperar, nós recebemos. E neste versículo deixa bem claro, né? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, uma ordem que para recebermos nós precisaríamos estar obedecendo, estar naquele cenáculo, aonde eles estavam aguardando a promessa. O objetivo desta lição mostra a ação do Espírito Santo na igreja do primeiro século, bem como o lugar que o Espírito Santo ocupava na vida desta igreja. A introdução diz o seguinte: certa vez Irineu de Leão disse: onde está o Espírito Santo? Ali está a igreja. Essa frase sintetiza a principal característica da igreja, a presença do Espírito Santo. Também nos leva a pensar que um agrupamento humano, sem a presença do Espírito Santo, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de igreja. Um agrupamento humano sem a presença do Espírito Santo pode ser chamado de qualquer coisa, menos de igreja. Pois, como veremos nesta lição, o Espírito Santo não apenas fazia parte dos cultos da igreja primitiva, mas ele era a sua própria vida, sua força motivadora e geradora de poder para uma vida consagrada à missão de Jesus. Muito bom, muito top isso, porque se deixa bem nítido aqui: aonde está o Espírito Santo, ali está a igreja. Aí descendo, ainda na introdução, ele diz que também nos leva a pensar que um agrupamento humano sem a presença do Espírito Santo pode ser chamado de qualquer coisa, menos de igreja. Pois, como veremos nesta lição, o Espírito Santo não apenas fazia parte dos cultos da igreja primitiva, mas ele era a sua própria vida, sua força motivadora e geradora de poder para uma vida
consagrada à missão de Jesus. Ou seja, o que está sendo dito aqui nesta introdução: se eu não estiver em Jesus, Jesus não estiver em mim, nada vai acontecer. Porque Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus. Portanto, nada vai acontecer porque Ele é a própria vida. Ele é sua força motivadora e geradora de poder. É Ele quem faz todas as coisas. A igreja primitiva que foi projetada por Jesus, no tópico 1, nós vamos somente estar no tópico 1, porque na semana que vem será o tópico 2. A palavra igreja é oriunda da expressão grega eclesia. Normalmente na Grécia Antiga era tocada a trombeta para conclamar os cidadãos a se reunirem para discutir os assuntos políticos, civis e outros pertinentes à ordem do Estado. A esta reunião ou assembleia chamavam eclesia. Outro possível significado da palavra igreja é chamados para fora. A expressão eclesia foi utilizada para se referir à congregação de Israel, pois eles também foram, de certa forma, chamados para fora. Entretanto, certo dia, mais especificamente no relacionamento de Mateus 16:18, a primeira vez que o termo igreja aparece no Novo Testamento. Jesus tocou novamente a trombeta, convocando seus discípulos para formarem uma assembleia de cidadãos dos céus, a sua igreja, que fora chamada para fora do judaísmo, que recusava aceitar sua mensagem de salvação. Observando Mateus 16:18, podemos ver algumas características desta igreja. E é muito interessante aqui essa primeira parte do tópico 1, que vem trazendo a realidade da igreja. A igreja, ela não foi chamada para estar estacionada. Vemos aqui que o escritor ele deixa algo bem claro, que os israelitas foram chamados para fora, ou seja, para saírem do judaísmo, que não quiseram aceitar as mensagens de salvação dadas por Jesus. E Mateus 16:18 ele nos deixa bem claro. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está dizendo sobre esta pedra, e eu posso até conjecturar que Jesus ele aponta para ele e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque embora o nome de Pedro signifique pedra, não quer dizer que Jesus disse que fundaria a igreja sobre a vida de Pedro. Mas a pedra de esquina, a pedra angular de esquina, a pedra de tropeço é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é sobre ele que a igreja está firmada, num alicerce firme, num alicerce inabalável. Tópico A. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta passagem tem gerado
muitas discussões e interpretações. Os católicos romanos dizem que Pedro é o fundamento da igreja e que aqui está descrito a sucessão apostólica ou papal. Os protestantes interpretaram a rocha como sendo o próprio Cristo. Lutero, ou a fé de Pedro em Cristo. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Está lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, que diz assim: segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há outro fundamento que não seja o fundamento de Jesus Cristo. Primeira Epístola de Pedro 2,6 diz: pelo qual também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Jesus Cristo. Não é Pedro, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o fundamento. Jesus Cristo, ele é aquele que edifica na pessoa do Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo é o cabeça, é quem sustenta a igreja. Edificarei. No B, apesar de ser constituída de homens, a igreja não foi construída por homens. Deus usa homens para trabalhar na igreja, mas ela foi edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É a parte A. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar os sentinelas. É interessante. E em Efésios, por si só diz, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo, ele é todo o fundamento. Não há outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Se alguém colocar outro fundamento para a igreja de Jesus Cristo, este fundamento é anátema. Ele é anátema. Se a minha igreja, muitas vezes nos deparamos com líderes que, talvez por mau hábito ou às vezes movidos por um sentimento de autossuficiência, dizem: a minha igreja cresceu, na minha igreja eu faria diferente, a minha igreja arrecada muito. Todavia, Jesus Cristo é categórico e só ele tem a autoridade para dizer a minha igreja. Toda a igreja precisa de líderes, mas ela nunca será dominada pelos homens. Ela é a de Jesus, o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. E nós vemos hoje que os homens não dão a vida pelas ovelhas. O que vem de uma forma íntegra confirmar o que Jesus está dizendo aqui através do escritor. Muitos dizem a minha igreja, muitos ainda são, mas além eu que mando.
Mas na verdade quem manda é Jesus Cristo. Quem tem todo o poder, quem é a pedra angular de esquina, a pedra na qual a igreja está fundada, alicerçada, que é Cristo, sempre vai prevalecer Cristo. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é Jesus Cristo cabeça. Porque se o homem fosse o dono da igreja, as portas do inferno faria brincadeira. Faria brincadeira. A palavra utilizada para inferno nessa passagem é Hades, o reino dos mortos. A ideia principal é que a igreja nunca será destruída por qualquer poder. A igreja é eterna. A morte ou qualquer outro poder oculto e perverso jamais poderá ser vitorioso sobre ela. Além disso, a igreja não está na defensiva, acuada, com medo, mas ela está avançando, conquistando espaço. O texto sugere que a igreja está forçando as portas do inferno e saqueando aqueles que estão mortos em delitos e pecados. E isto ela faz por meio de uma força, a do Espírito Santo. Aleluia. Efésios 2:1 diz: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, ele nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua base, para o seu reino, aonde a igreja de Jesus Cristo está fundamentada. Jesus, coisa linda e maravilhosa. E para nós encerrarmos aqui a lição de hoje, a palavra utilizada para inferno nesta passagem é Hades, o reino dos mortos. A ideia principal é que a igreja nunca será destruída por qualquer poder. Não há um outro poder acima do poder de Jesus Cristo. Como eu falei na lição passada, que muitos crentes dão ápice ao diabo. Diz que ele está furioso, diz que ele está nervoso, diz que ele está... Mas ele, na verdade, ele está sob os pés de Jesus. Ele não saiu do domínio de Jesus, porque quem tem todo o poder é Jesus. Agora, Deus permite que ele, torno a dizer, Deus permite que ele aflija. Deus permite que ele aflija, para que nós possamos nos colocarmos na nossa devida posição. Haja visto o que está havendo com as igrejas hoje? Em meio a esta confusão, mas as portas do inferno, elas não prevalecerão sobre a igreja de Jesus Cristo. Elas não prevalecerão. Te louvamos, ó Deus, por esta primeira etapa da lição, o Espírito Santo na vida da igreja primitiva. E podemos, Senhor, aqui perceber alguns detalhes que são fundamentais. Mas queremos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar, Deus, as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Porque nós fazemos parte dessa igreja e queremos, Senhor, ser verdadeiramente muito mais além daquilo que nós achamos que podemos. Porque se nós estivermos no Senhor e o Senhor estiver em nós, nós podemos fazer coisas que o Espírito Santo nos leva a fazer, que
aos olhos humanos não temos capacidade para fazer, mas sob a ação do Espírito Santo de Deus, nós fazemos. Então, em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor possa trabalhar isso em nós, para que nós possamos sermos pessoas, Senhor, que estejamos, ó Pai, na sua dispensação, para fazermos aquilo que o Senhor nos der para fazer. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que tenham uma boa noite e Deus vos abençoe.